Deixa eu só dizer algo para você, especialmente você que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja. Nós estamos desfrutando de uma atmosfera, de um ambiente extraordinário aqui. Sim ou não, igreja? A impressão que dá é que se a gente estender a mão, a gente vai conseguir tocar no Senhor. E o Senhor vai liberar a cura, vai liberar tantas bênçãos e tanta resposta ao nosso coração, que a nossa vida vai ser completamente mudada. Por que eu estou falando isso? Nós somos eternamente gratos ao Senhor por todas as formas que Ele nos proporciona para chegar até você. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos presencialmente. Somos gratos a Deus pelas ondas da internet, que podem ultrapassar os limites da nossa cidade e até da nossa nação. Mas eu quero dizer para você que estar aqui, nessa casa, nesse ambiente, é a possibilidade de você desfrutar dessa atmosfera, dessa presença, dessa comunhão, dessa unidade. E eu quero desafiar você que não tem estado aqui ainda, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estar juntos. Então é hora de voltar para casa, é hora de estar aqui, é hora de congregar, é hora de unir, porque na unidade o Senhor libera vida e bênção para sempre. Eu espero vê-lo aqui, toda a igreja, e eu tenho certeza que esse vai ser o melhor ano da nossa vida até então. Eu tenho ouvido falar, esse é o melhor ano da sua vida, até então, porque o ano que vem vai ser melhor que esse. Eu creio, e eu quero então estender essa palavra a cada um que nos acompanha. Agora sim, eu quero compartilhar com você da palavra de Deus. Eu gostaria de lembrá-lo que um pouquinho antes de Jacó morrer, Jacó chama os seus filhos e libera uma bênção para cada um deles, especialmente para José. Existe uma bênção que está registrada lá no versículo 22 até o 26 do capítulo 49 de Gênesis. Nós temos estudado exaustivamente nos últimos meses o livro do nosso pastor, o pastor Danilo, que aliás eu quero dizer para você que se você ainda não leu, se você ainda não se expôs a esse material, você está perdendo uma grande preciosidade, uma joia, algo que tem realmente norteado a nossa vida. Nós temos mergulhado na vida de José, e eu quero falar também sobre a vida de José, e eu tenho certeza que o Senhor vai ampliar ainda mais o nosso entendimento acerca da vida desse homem. Mas um pouquinho antes então de Jacó morrer, Jacó libera uma bênção para José. E se você quiser ter o entendimento dessa bênção, você pode ler o livro e você pode ler o capítulo 49 de Gênesis, do versículo 22 ao versículo 26. Mas um pouquinho antes de Moisés morrer, Moisés libera a confirmação da bênção que Jacó havia dado para José. E é como se a gente tivesse a capacidade de ter uma imagem do antes e do depois. Jacó libera a bênção para José. Moisés, muito tempo depois, confirma a bênção. Josué, depois, confirma também essa mesma bênção sobre a casa de José. E eu quero dizer algo para você antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, porque eu dei o tema a essa palavra de a bênção da excelência. No entanto, eu preciso dizer algo para você antes da gente começar a conversar sobre o assunto. Eu preciso dizer algo para você. Tem muita gente que espera, depois de ouvir uma palavra, e a gente vai fazer isso nessa noite, depois do momento final onde a gente vai orar e vai liberar a bênção, e a gente também vai fazer isso hoje à noite. Mas tem gente que fica esperando a bênção cair na nossa cabeça e nos visitar de uma forma extraordinária e sobrenatural, e a gente vai viver amanhã uma vida completamente diferente do que a gente viveu até hoje, por causa de uma bênção que a gente recebeu no culto do domingo. Mas eu quero dizer para você que não é assim que funciona. A bênção que foi liberada para José foi uma bênção que foi liberada depois dele ter vivido a maior parte da sua vida. Pelo menos em termos de experiência, não em termos cronológicos. José morre com 110 anos de idade. A gente vai ler isso hoje. Mas José já tinha vivido tudo isso. Quando Moisés confirma a bênção sobre José, ele já tinha vivido tudo o que Deus proporcionou para que ele viesse, para que ele vivesse no período de prova dele.
que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no final a gente vai orar, e eu quero realmente liberar a bênção que foi liberada sobre a casa de José, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas você precisa de antemão fazer uma aliança comigo, de que você vai obedecer e você vai colocar em prática todas as verdades que vão ser apresentadas aqui hoje à noite. Porque não adianta a gente sair daqui achando que de uma forma mística a gente vai viver uma vida diferente. Não, a gente vai viver uma vida diferente e a gente vai receber a bênção à medida que a gente colocar em prática a palavra que a gente recebe. Por exemplo, o tema da palavra hoje é a bênção da excelência. Mas deixa eu dizer algo para você. Antes de você desfrutar da excelência, você precisa viver a excelência. Antes de receber a bênção da excelência, você precisa ter uma casa excelente. Você precisa ter um ambiente na sua casa excelente. Às vezes a gente fica esperando viver aqui e levar para casa. Na verdade, a gente vive em casa e traz para cá. Quando a igreja é excelente, ela é resultado daquilo que os membros vivem antes, para depois compartilhar, para depois exalar, para depois refletir aquilo que tem recebido em casa. Então eu quero desafiar você a prestar bastante atenção na palavra e a se dispor no final dela a viver cada uma das verdades, para que a gente possa viver o ano mais excelente da nossa vida até então. Amém? Eu quero ler com você, e nós vamos colocar o texto aí para você acompanhar, porque quando eu falo de Moisés, eu estou me referindo ao texto de Deuteronômio, no capítulo 33, a partir do verso 13. Eu quero ler com você, Deuteronômio 33, 13, diz assim: de José disse, é Moisés falando, de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Eu quero usar, pelo menos nessa parte introdutória, esse texto, e quero fazer algumas considerações com você. Alguém já disse, eu não sei quem foi, e você já deve ter lido, já deve ter ouvido, essa frase, que diz que o pior e o maior inimigo do excelente é o quê? É o bom, tá vendo? Você leu. A maioria talvez já tenha lido. O pior e maior inimigo do excelente é o bom. E a gente precisa entender isso, porque se você estiver vivendo uma vida profissional, uma vida relacional, uma vida social, uma vida espiritual, uma vida ministerial, seja ela qual for, e você está dizendo assim, tá bom, então você está sendo privado de viver algo melhor. E eu poderia com muita propriedade dizer para você aqui nessa noite que o ano de 2020 foi o ano do preparo, e o ano de 2021 é o ano de nós vivermos as coisas mais excelentes. Você pode repetir comigo? Diga assim: 2020 foi o ano do preparo, mas 2021 vai ser o ano de viver a excelência. Eu vou viver o melhor ano da minha vida até 2021. Você deve ter prestado atenção, tanto quanto eu, à medida que a gente foi lendo, eu fiz questão de enfatizar. E a palavra mais excelente, essa frase, pequena frase, né? Mais excelente, ela se repete 5 vezes, em 5 versículos. E nós temos aprendido nas aulas que nós temos ministrados, que quando a palavra de Deus repete uma expressão, existe uma ênfase que o Senhor está querendo dar ali. E não é diferente aqui. Quando a gente lê um texto como esse, a gente vê 5 vezes sendo repetida a palavra, a frase mais excelente. Olha que interessante. O texto diz assim: a bênção
virá com a excelência que vem dos céus e das profundezas. Eu não quero chover no molhado aqui, eu já falei, a gente tem aprendido, inclusive nas nossas reuniões de discipulado, a gente tem ouvido desse púlpito, que quando a Bíblia se refere às bênçãos dos altos céus, são aquelas bênçãos que vêm de intervenções de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, interviu na nossa vida, interveio na nossa vida, na minha vida, na sua vida, até hoje. Mas também diz respeito às bênçãos das profundezas, ou seja, aquelas bênçãos que advêm dos momentos de crise, dos momentos de conflito, dos momentos de dor. Mais à frente, o texto diz, a excelência que vem dos resultados e dos frutos, ou seja, a excelência que vem daquilo que o sol amadurece, daquilo que as suas mãos e o resultado do seu trabalho produz no final do mês. A bênção virá sobre isso, mas virá de uma forma mais excelente. Mais à frente ele diz, a excelência virá com aquilo que vem do passado, do presente e do futuro. Ele faz menção dos montes antigos e dos outeiros eternos. Querido, quando eu olho para trás, eu sou grato a Deus por tudo o que eu tenho e por tudo que eu me tornei. Mas eu quero dizer para você que a gente não pode ficar preso no passado. Quando eu estou aqui, incentivando você a olhar para o futuro, a olhar para os dias que ainda vêm e vivê-los na excelência que Deus está nos propondo nesse terceiro domingo do ano, é para a gente entender com muita clareza que o que está à nossa frente é melhor do que tudo que a gente provou até hoje. A excelência virá daquilo que vem da terra e da sua plenitude. É isso que o texto fala. Mas eu fiquei impressionado quando eu li a última parte do texto que diz assim, a excelência da benevolência daquele que apareceu na sarça. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem escreveu isso não é alguém que leu alguma coisa, alguém que recebeu um ensino. Quem escreveu isso foi testemunha ocular da sarça. E ele está dizendo, a bênção que virá sobre você é a bênção da benevolência, da bondade, da graça, da misericórdia daquele que apareceu na sarça. Ah, amado, como eu gostaria de me debruçar com você aqui, nesse particular. Mas eu quero passar como tarefa de casa, porque a tanta riqueza em Êxodo capítulo 3, que envolve exatamente o chamado de Moisés, e o momento em que aquele que apareceu na sarça fala com ele, do meio de um espinheiro, do meio de uma planta, do meio de uma chama, Deus fala, Deus chama, Deus comissiona, Deus empodera. Ah, eu gostaria muito, mas não é o meu propósito de me debruçar aqui sobre isso. Por isso eu coloco na sua mão, estude Êxodo capítulo 3, porque há muita riqueza que a gente pode tirar desse texto aqui. Antes da gente seguir, deixa eu falar uma coisa para você. Para que haja resultados mais excelentes na nossa vida, é preciso haver ações mais excelentes da nossa parte. Não se esqueça disso. A gente fica esperando o resultado mais excelente, mas Deus está esperando de mim e de você a excelência. Então, para que haja uma colheita mais excelente esse ano na nossa vida, nós precisamos de fazer uma semeadura mais excelente. Porque aquilo que o homem planta, isso ele colhe. Se ele planta pouco, ele colhe pouco. Se ele planta muito, ele colhe muito. Essa é a lei da semeadura, essa é a lei que a palavra de Deus estabelece. Deixa eu chamar a sua atenção, a gente vai colocar aqui também, para você ver, o último versículo que eu fiz questão de ler com você nessa parte introdutória. A gente só está na parte introdutória da palavra, tá bom? A gente só está preparando para a gente ouvir o que Deus quer dizer para a gente. Então, olhe comigo para o último versículo que a gente leu aqui. Diz assim, olha, ele tem, olha que interessante, deixa eu ir lendo e dando uma pausa aqui para você. A Bíblia diz assim, ele tem, ele não teve, ou ele não terá, mas ele tem o quê? Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são
não foram, não serão, elas são hoje. Para que a bênção da excelência venha sobre mim e sobre você, nós precisamos entender que nós precisamos ter a imponência do primogênito e nós precisamos ter as pontas como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tem algumas palavras que a gente lê e a gente não entende muito, então deixa eu clarear um pouquinho para você. Rechaçar significa empurrar. Isso significa que a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, aquela que a própria palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa igreja, ela vai empurrar os seus inimigos até as extremidades da terra. E eu devo confessar para você que por um minuto eu fui tentado a achar que a terra é plana. Obviamente que tem um tom irônico no que eu estou falando. É bom a gente salientar isso, né? Senão vai ter gente achando que eu estou dizendo que a terra é plana. Mas eu fui tentado, sabe por quê? Porque eu procurei pintar na minha mente essa imagem. Eu joguei na minha mente, né, o mapa mundi em cima de uma mesa. E eu fiquei pensando, a igreja, os inimigos em volta, e essa igreja marchando, empurrando. Meu amado, você precisa nessa noite ter uma mudança na sua visão acerca da igreja de Jesus Cristo. Ela não é uma igreja que o inimigo está empurrando, oprimindo. Não, é a igreja que está oprimindo o inferno. A igreja está marchando, a igreja está conquistando, a igreja está empurrando. Ah, meu amado, e eu fiquei vendo assim, empurrando até as extremidades da terra. A gente sabe que a terra não é plana, mas se ela fosse plana, seria muito legal, nesse sentido, de que vai empurrando, e chega num ponto da terra que não tem mais para onde ir. Aí o que tem? Vai cair, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja triunfante e uma igreja vitoriosa. Sabe, querido, eu gostaria de me debruçar com você também em cima desse versículo. Porque para mim, quando a Bíblia fala de imponência do primogênito do touro, e quando fala das pontas do boi selvagem, que rechaça, que empurra, para mim a Bíblia está falando de 3 qualidades e 3 verdades que nós precisamos entender e que diz respeito à nossa vida. A Bíblia está falando da nossa identidade, a Bíblia está falando da nossa essência e a Bíblia está falando da nossa autoridade. Outra lição de casa aqui, outra palavra praticamente quase pronta que eu estou colocando na sua mão. Uma palavra de 3 pontos. Aqui, nesse texto, a palavra de Deus está falando da identidade, da essência e da autoridade do Filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Rei. Amado, quando essa verdade entra em nós, a gente para de andar cabisbaixo, como aquela igreja capenga que está esperando o super-homem rasgar o céu e buscar a igreja. A gente para de viver, a gente começa a viver de uma forma imponente. É isso que a palavra fala. Olha que interessante, essa palavra imponência, do texto que nós lemos, ela aparece de novo lá no Salmo 96. Eu não me lembro qual versículo agora, 4, 5, 6, por ali. A Bíblia fala assim, olha: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amado, esse ambiente está cheio da glória e da majestade, da força e do poder. Estão no santuário. E você precisa se portar dessa forma. Eu não estou falando de se portar com orgulho, como muita gente tem se portado. Muita gente tem distorcido princípios da palavra, e como filho do rei, tem mandado o rei fazer as coisas. Ó, Deus faz isso,
Ó, Deus cura, Deus intervém, Deus abre a porta, Deus faz, como se Deus fosse o nosso servo. Não, quando eu falo de imponência, eu falo de uma postura ereta, que você e eu precisamos ter diante do mundo, para refletir a bênção da excelência. O povo de Deus é o povo mais excelente, o povo de Deus é o povo mais imponente, mais bonito da face da terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E eu e você precisamos viver essa verdade. Deixa eu chamar a sua atenção para um outro texto. Vou fazer uma comparação aqui, porque eu comecei essa palavra fazendo menção da bênção que Jacó deu para José e da confirmação que Moisés deu para a mesma casa de José. Vamos ver dois textos. Capítulo 49 de Gênesis, no versículo 22. O texto está aí. Ele diz assim, olha: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. A caixa alta, a letra maiúscula é minha, não está na Bíblia. Eu estou colocando aí para você prestar atenção nessa palavra, muro. Tem algo que Deus quer falar conosco aí. Um outro texto é o texto de Deuteronômio 33:17, que a gente leu. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro. E mais à frente, ele usa, né? E as suas pontas são como as de um boi selvagem, com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe, que quando você olha para o texto em português, você não percebe. Essa palavra muro, e eu fiz questão de colocar em caixa alta, e no outro texto, embora eu tenha colocado, não apareceu aí em caixa alta, mas eu queria que você prestasse atenção na palavra touro e na palavra boi selvagem, de Deuteronômio. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra usada em Gênesis para muro e a palavra usada em Deuteronômio para touro e para boi selvagem é a mesma palavra. Eu estou me referindo à língua original hebraica. A palavra usada nos dois textos é a mesma. E aí você me perguntaria, ué, por que então num texto foi traduzido por muro e no outro foi traduzido por touro ou por boi selvagem? É porque existe uma peculiaridade que diz respeito tanto ao muro quanto ao boi selvagem, que é exatamente a lição que o Senhor quer que a gente entenda. E que peculiaridade que é essa? A capacidade de romper limites. Você pode repetir comigo? Diga: a capacidade de romper limites. O muro, ele tem uma capacidade de romper limites extraordinária. Eu estava falando, inclusive, na reunião de hoje de manhã, que eu fui fazer uma pesquisa também. Eu não entendo muito do assunto, mas é aquela dúvida que às vezes surge, né? Quando você colocar muro e limite, fazendo uma pesquisa lá na net, você vai ver uma imagem, por exemplo, de uma bananeira que está plantada num terreno, mas o cacho de banana está no terreno do vizinho. Por que acontece isso? Porque a planta, ela não respeita limite. Ela não olha para o muro e fala assim, bom, do lado de lá eu não posso passar, então eu tenho que parar. Não, ela continua avançando, ela continua empurrando, e ela vai até lá. Eu cheguei até o ponto de pesquisar, você acredita? Porque uma dúvida que eu tinha era de quem que é o cacho de banana. Eu não sei se você tem tanto quanto eu essa dúvida. Eu fui pesquisar, né? Se tiver algum advogado que pode me corrigir aqui no final, tem liberdade de fazer isso, né? Porque eu fiquei pensando, esse cacho de banana deve ser do lado que ele está, né? Mas não é. Pelo menos até onde eu estudei, o cacho de banana pertence ao dono da árvore que deu aquele cacho de banana, independente de estar do lado do terreno do vizinho. Mas aí tem um detalhe na lei que diz assim, a menos que ele caia no terreno, aí ele é seu. Agora entenda bem, é caia, não é derruba, viu? Porque tem gente que fala, bom, se cair aqui é meu, então eu vou lá e corto ele. Pronto, não é, ele tem que cair naturalmente. Eu estou brincando aqui, mas eu estou tentando
plantar no seu coração essa lição de transpor limites. Porque quando a gente olha para o boi selvagem, é a mesma coisa, querido. O boi selvagem, ele não respeita limite. Você pode até colocar uma cerca. Hoje criou uma tal de cerca elétrica. Que, aliás, cá entre nós, eu acho que devia ter algumas cercas elétricas na igreja. Porque tem muita gente querendo pular cerca. E aí, a hora que for pular, leva um choque e volta. Não faz isso. Mas o boi selvagem, ele não respeita cerca, limite, nada disso. Então, a lição que o Senhor está querendo mostrar e plantar no nosso coração hoje aqui é para que a bênção da excelência venha sobre a sua vida. Você precisa estar disposto a sabe, romper limites na sua vida. Querido, para pensar comigo. A gente está falando de José. A bênção é sobre a casa dele. José, ele precisou romper muitos limites na sua história. Eu não vou aqui pregar sobre isso, mas eu preciso pelo menos mencionar. José, ele precisou romper o limite da conspiração, dos ciúmes e da rejeição dos seus irmãos. Se você acha que esse negócio de viver preterência dentro de casa é prerrogativa tua, tira o cavalo da chuva, não tem nada a ver. Isso aí já acontece desde o jardim do Éden. Um trouxe uma oferta, o outro trouxe outra, o cara ficou magoado porque Deus aceitou uma e não aceitou a outra. Então não é prerrogativa nossa. Então assim, você precisa, se tem algo que te perturba, no que diz respeito à preterência, a conspirações, a ciúmes e a rejeição, seja de familiares ou não familiares, você precisa romper. Porque se você não romper, a bênção da excelência nunca vai atingir a tua vida. José venceu a escravidão, José venceu a prisão. E quando você estuda, você vai ver que ele não ficou preso um dia, uma semana, um mês, ele ficou preso anos, por causa de um outro limite que tentaram impor, a calúnia. E eu não sei se é uma questão temperamental, mas eu fico pensando, uma das piores coisas da vida de uma pessoa é a calúnia, a injustiça. É você falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Essa é a pior coisa que tem. E José estava preso por causa de uma calúnia, porque uma mulher adúltera colocou nele uma culpa que na verdade era dela, não dele. E ele estava ali pagando. José venceu todos esses limites. Mas eu quero ler aqui um texto, e aqui eu vou começar a pregar. Tá bom? Aqui eu vou começar, porque o texto que eu quero usar como referência e fundamento para as verdades que eu quero compartilhar estão em Gênesis capítulo 50, do versículo 24 ao 26. Eu vou lê-los, os versículos, você pode acompanhar, ele está sendo projetado aí. Ele diz assim, queridos, esse texto, antes de ler, deixa eu te falar algo para você. Se existe uma palavra que para mim define José, eu não sei você, mas para mim uma palavra que define José é a palavra nobre. Esse cara, ele era nobre. Ele era muito nobre. Sabe, querido, só de pensar no encontro dele com os irmãos já me faz concluir que ele é um cara muito nobre. Porque eu fico pensando, dê graças a Deus porque José não era eu. Porque se fosse eu, talvez a história fosse diferente. Por que eu estou falando isso? Porque José passou tudo isso aqui, que eu descrevi resumidamente para você, porque os seus irmãos conspiram, rejeitam e vendem ele como escravo. E você conhece a história tanto quanto eu. Ele se torna o segundo do Egito, a autoridade máxima, e até que os seus irmãos vêm buscar comida em José, e eles não reconhecem José. Como é que você reagiria se você fosse José? Deixa eu expressar com todo respeito a minha carnalidade. Porque se eu sou José, a hora que os irmãos vêm pedir comida para mim, eles não me reconheceram, eu só ia bater o pezinho assim e falar, agora chegou a minha vez. Eu ia botar até a Ludmilla, chegou a minha vez, a minha hora, né? Vou botar, os mais antigos sabem que música é essa, os mais novos não tem nem ideia.
chegou a minha vez, chegou a minha hora, agora vocês vão ver só. Mas sabe o que José faz? José diz assim: não foram vocês que me venderam, foi o Senhor que me mandou na frente de vocês. Fala a verdade, esse cara é muito nobre. Esse José é muito nobre. Então, queridos, eu quero juntamente com você me inspirar nesse José, porque hoje tem muita gente na igreja que fica patinando e fica sofrendo, porque está magoado pelo jeito que falou, pela rejeição. Estão conspirando contra mim, estão me rejeitando. Meu amado, José passou por tudo isso, Jesus passou por tudo isso. Não é o servo maior que o seu Senhor, você também vai passar, mas você precisa resistir a tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém melhor do que José viveu a bênção da excelência. Agora deixa eu dizer duas coisas para você. Primeiro, se ele viveu, você também pode viver. Porque José era um homem como você e eu. As suas atitudes fizeram dele um nobre. Ele não nasceu nobre. A segunda coisa é que, quando eu olho para esse texto, que eu ainda vou ler, eu nem li, né? Esse texto que eu vou ler, para mim, traz 5 verdades, 5 lições que eu quero plantar no seu coração. Se você quer romper em 2021, você precisa entender essas 5 verdades. Deixa eu ler o texto. Gênesis 50, 24 a 26. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amado, eu quero olhar para esse texto com você, e nos próximos 17 minutos que eu ainda tenho, eu quero plantar, você viu meu desespero já, né? 17. Eu quero plantar no seu coração 5 respostas, 5 verdades que podem nos fazer romper. Primeira delas: para romper limites, você precisa reconhecer limites. Para romper limites, você precisa reconhecer limites. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiquei impactado com algo que Deus colocou no meu coração. A forma como José começa a frase. Ele começa dizendo assim: olha, eu morro. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece impressionante como quanto mais o tempo passa, mais vai surgindo crente, não nessa igreja, graças a Deus, mas surge, a gente encontra crente que não sabe que tem prazo de validade. Você sabia que você tem prazo de validade? Gente, eu não ouvi um amém. A gente não gosta de falar disso, né? Ninguém gosta de falar que vai morrer, mas eu sinto dizer: mas você vai morrer. Você vai morrer, querido. Um dia, aquele povo que conhecia Jesus, quando Jesus estava vivo aqui como ser humano aqui na terra, né? Eles estavam perplexos porque eles estavam dizendo para Jesus assim: Jesus, uma torre caiu, a torre de Siloé, isso está nos evangelhos. A torre caiu, morreu 14 pessoas. Eles eram mais pecadores porque eles sofreram isso? Jesus fala assim: vocês estão preocupados porque 14 morreram? Deixa eu falar uma coisa para vocês: todo mundo vai morrer. O problema não é morrer, o problema é como você vai morrer. Você está preparado para viver uma eternidade sem Deus ou com Deus? O que pesa é isso, não é o fato de que vai morrer. José fala assim: eu morro. Sabe por que ele está falando isso? Porque ele tem consciência que ele tem prazo de validade, querido. Você nasceu e você vai morrer. Agora eu preciso viver a minha vida como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz assim: olha, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você tem que viver dessa forma. Porque a hora que você morrer, você vai morrer para essa terra, mas você vai nascer para uma vida eterna. E você tem que entender isso, você vai morrer. Eu fico perplexo de ver gente na nossa época
se dando o direito, ou achando que tem o direito de, como cristão, ele não pode sofrer, ele não pode adoecer, ele não pode chorar, não pode, porque eu, como filho do rei, eu não posso sofrer, eu não posso morrer, eu não posso, não, eu vou ser arrebatado. Paulo também falou isso. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E já passou 2000 anos. Então, se você é um daqueles que fica achando que porque você serve a Deus, você não sofre, você não chora, você não adoece, eu não sei quem lhe pregou o evangelho, ou se você entendeu errado, mas isso está tudo errado, querido. Mais à frente a gente vai ler, mas Jesus diz em João capítulo 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amado, você já sabe o final da história, você já sabe como vai ser o último dia, ele vai ser triunfante, ele vai ser glorioso. A gente cantou aqui, ele vem saltando pelos montes de Jerusalém. A primeira verdade que eu tenho que entender, eu tenho prazo de validade, eu vou morrer. Sabe, e se você acha que é prerrogativa tua também, achar que crente não pode sofrer, Marta e Maria também pensavam assim. Você deve lembrar tanto quanto eu, Lázaro morre. Quando Jesus vem para Betânia, Marta é a primeira que sai ao encontro de Jesus, e ela diz uma coisa para Jesus, ela fala assim, se tu estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas assim, por que não teria morrido? Quem é que vê Lázaro até hoje na rua aí andando? Não vê, ele morreu. Quem foi que disse que porque você segue Jesus, você não vai morrer? Ué? Aí, a outra, quando chega, Maria, ela diz a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus queria que a gente entendesse uma verdade que vai além. Ele disse assim, Marta, Maria, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente limita a nossa vida nessa terra, nesse mundo, nessa existência, mas Jesus está apontando para a eternidade, e Ele está dizendo, eu paguei o preço para que você pudesse viver uma eternidade comigo. A primeira verdade é essa, você quer romper limite? Reconheça limite. É a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero plantar no seu coração é que para romper limite, você precisa crer que o melhor de Deus ainda virá. Eu sei que virou jargão e perdeu até o peso e o sentido para muitos. Estou cansado de ouvir que o melhor de Deus ainda vai vir, mas esse ano passado eu perdi alguém que eu queria, perdi o emprego, não sei. Querido, deixa eu dizer para você, José disse assim, olha, Deus certamente vos visitará. José, querido, como esse homem era nobre. Sabe por que ele diz isso? Porque ele fala assim, olha, em outras palavras, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus deu uma palavra, ele tanto crê nisso, que ele fala assim, olha, o dia que chegar, vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão levar para a terra prometida. Sabe por que ele fala isso? Porque ele cria na promessa, ele cria na palavra, ele cria que dias melhores ainda viriam. E olha, para pensar comigo, ele não os viveria. Há uma palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos, porque eu acredito que um grande número de pessoas olha para esse texto e olha para ele crendo que tudo isso vai ser vivido na eternidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa verdade não é para ser vivida na eternidade. Ela é para ser vivida aqui nessa terra. Porque tudo o que você precisa para viver dias onde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração sentiu, pode ser vivido hoje, pode ser vivido amanhã, pode ser vivido no nosso dia a dia. Eu não estou querendo dizer com isso que eu não creio que existe uma perplexidade de eternidade para ser desfrutada. Não é isso. Eu creio nisso. Mas eu creio que eu posso já hoje entrar no meu quarto,
trancar a porta e me relacionar com o Espírito Santo de Deus. A gente canta aqui, mas às vezes é tão difícil viver o fato de que só quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem experimentou ouvir a voz de Deus na intimidade de uma oração, no quarto da sua casa, sabe do que eu estou falando. Isso são coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviu. Você sabia que no Velho Testamento ninguém podia viver essa verdade que você pode viver hoje? A gente olha para os heróis da Bíblia que estão lá em Hebreus capítulo 11, e muitos deles, nenhum deles podia entrar no quarto e se relacionar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Ele só veio quando Jesus subiu. Então você hoje é mais privilegiado do que Jeremias, Isaías, Zacarias e tanto profeta. Então você pode viver hoje verdades cujos olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração não sentiu. Só que veja bem, você precisa, querido, eu não estou aqui tentando animar o auditório no sentido de dizer que você vai viver o melhor ano da sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa olhar para os dias vindouros. Você precisa olhar para os meses que ainda virão e crer que na sua vida e na sua história o melhor de Deus ainda virá. Existe uma terceira verdade que eu preciso plantar no seu coração. É de que se você quer romper limites, você precisa entender que você não é o protagonista. Protagonista, para quem não sabe, é o personagem principal de uma história, de uma peça teatral. Tem muita gente que quer sair na foto. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não é o protagonista. Você não é a peça principal da história da redenção humana. Jesus é. Você é só uma peça do quebra-cabeça. Só uma peça. José lhe fala assim, olha, Deus fará além de mim. Querido, o que Deus fez na história de Israel, o que Deus cumpriu de promessa, não foi no dia de José, não foi nem através de José. José foi uma peça, como você e eu. E a hora que essa peça já cumpriu o seu propósito, pronto. Chegou o seu número de senha e você vai ser chamado. Porque você vai dar licença para outro. Sabe por quê? Porque você não é o personagem principal. Querido, eu estava preparando essa palavra e eu fiquei pensando, o que seria da história sem algumas pessoas que não eram protagonistas, mas que mudaram a história? Vou te dar alguns exemplos, para você entender o que eu quero falar. O que seria da história de Naamã se não fosse uma jovem, que a Bíblia nem menciona o nome? Se você sabe, descobriu qual que é o nome dela, compartilha comigo no final do culto. Eu não achei, mas pode ser que você achou em outro texto, então pode vir mesmo, mas eu não achei o nome da menina. Mas sabe, essa menina mudou a história, não somente de Naamã, da família de Naamã, da nação. Mudou a minha vida e a sua vida, porque quando eu olho para a história dessa menina, eu sou impactado com a postura dela. Sabe por quê? Ela está na casa lá do patrão, da patroa, de Naamã. E ela sabe que o seu patrão tem lepra. Querido, lepra naquela época não tinha cura. Sabe o que essa menina faz? Ela fala assim, claro, para a patroa, né? Patroa, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Fala para o patrão que lá na minha igreja tem um profeta, que se ele for lá e o profeta orar, ele vai ser curado. Tem gente que bota pastor em fria hoje falando isso também, né? Eu estou brincando, claro. Mas ela disse assim, olha, tem um profeta. Bom, você conhece a história tanto quanto eu. O fato é que Naamã é curado de uma doença incurável na sua época, porque ele ouviu uma menina que a Bíblia nem menciona o nome. Ela era protagonista? Não, mas ela mudou a história. Isso sem contar dos servos que trabalhavam para aquele comandante.
Porque quando ele vai falar com o profeta nem vai recebê-lo. Ele fica tão irado e ele volta nervoso para casa. Mas tem alguns que trabalham para ele que falam assim: patrão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O homem não pediu nada demais para o senhor, difícil, vai fazer. Porque ele estava bravo, porque tinha que mergulhar no Jordão. Lá na minha terra tem rio muito mais limpo. Para que eu vou mergulhar no Jordão, esse rio sujo? E os amigos falam assim: vai, mergulha, não custa nada. E eu fico pensando o que seria da história de Naamã se ele não ouve a voz daqueles dois que não eram protagonistas, mas que mudaram a história de Naamã. Eu fico pensando no vale de Elá. Sabe aquele vale onde Davi enfrentou Golias? Você conhece tanto quanto eu a história. Golias está lá, um homem que devia ter altura mais ou menos minha aqui, em cima do púlpito. Dá para encarar? Vai, Marcelo, dá para encarar? É como Golias chegar e falar assim num auditório desse: não tem homem aí não? Tá vendo? Nem os homens falaram, tá aqui, tá todo mundo quietinho. Foi isso que aconteceu lá no Vale de Elá. Só que o exército era muito maior que esse daqui. Tinha muito homem lá, mas ninguém fala, tá aqui o homem. Sabe quem fez isso? Pequeno Davi. Ele fala: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou. E você sabe do final da história tanto quanto eu. Davi era o protagonista? Não. Mas ele mudou a história de Israel com aquela atitude. Eu fico pensando, o que seria da história da multiplicação dos pães, se não fosse um jovem que a Bíblia também não menciona o nome, mas diante de uma fome, de uma multidão de 15 mil pessoas, mais ou menos, ele chega e fala assim: olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu dou 5 pães e 2 peixinhos, está aqui, vê o que o senhor pode fazer. E a gente sabe que Jesus multiplicou e alimentou aquela multidão. Como é que seria essa história se não fosse esse jovem que apresentou o pouco que ele tinha? Eu ouso dizer para você, o que seria da história da comunidade cristã de Ribeirão Preto, se não fosse um batalhão de elite que está trabalhando para servir nesse momento, para que esse culto seja uma bênção. Pessoas que não são protagonistas. O protagonista aqui hoje talvez seja eu, porque eu estou aparecendo na foto. E às vezes muitos olham e falam assim: pô, mas a palavra está tremenda. Mas a gente não para olhar aqueles que estão orando, sustentando o pregador para que ele pregue com graça e unção e sabedoria, e que você não sabe nem que faz parte da equipe de intercessão. E eu poderia aqui mencionar tanta gente que está trabalhando agora para que esse culto chegue na casa de milhares de pessoas, pessoas que estão nos recebendo, a recepção, enfim, tanta gente que está servindo. Deixa eu falar uma coisa para você: quer romper nesse ano? Acho que diminuiu, tem só um que quer romper. Quer romper? Vai servir. Quer romper, vai servir. Deus está buscando gente que está disposto a ser o segundo, não o primeiro. Quarta verdade, que o meu tempo já foi. De antemão eu já peço perdão por ter ultrapassado o tempo. Quarta verdade, para romper limites, eu preciso crer na promessa. Se você quer romper limite, você tem que crer na promessa. José, ele diz assim: Deus jurou dar essa terra para Abraão, Isaque e Jacó. Amado, o elemento mais importante para provar o coração de um ser humano é o tempo. É o tempo. E José diz assim: olha, Deus jurou, Ele vai dar essa terra. Eu não sei quando vai ser. Deixa eu falar uma coisa para você. José disse assim: olha, Deus prometeu para o meu bisavô, não aconteceu. Deus prometeu para o meu avô, não aconteceu. Deus prometeu para o meu pai, não aconteceu. Deus prometeu para mim, não aconteceu. Mas vai acontecer. Porque Deus falou, e aquilo que Deus fala acontece. É promessa. É promessa. Ele vai fazer. Comigo ou semigo vai fazer. Estou brincando.
José tinha consciência que ele já não estaria mais aqui, mas vai acontecer. Ah, querido, talvez os dias extraordinários que Deus prometeu, talvez eu não vá estar mais aqui, mas eu vou prepará-los para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, e eles experimentarão o cumprimento da promessa. Eu espero que seja nos meus dias, mas a despeito de ser ou não, a despeito de mim, Deus vai fazer. Sabe, querido, se a minha vida e a sua vida fosse norteada pelas promessas de Deus, eu quero lembrar você aqui algumas promessas, porque você e eu temos promessas também. Olha que interessante, Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amado, Jesus estava com você nos momentos mais difíceis de 2020. Mas Deus levou alguém que eu amava. Jesus continuava com você. E Jesus continua hoje, porque todo mundo tem prazo de validade, meu querido, entenda isso. Mas Ele estava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Querido, se há uma verdade, uma promessa que mais anima o meu coração, é saber que Ele está comigo, onde quer que eu vá. 1 João capítulo 2, versículo 25: e esta é a promessa que Ele nos fez. Ele quem? Ele quem? Deus. Qual foi a promessa que Ele fez? A vida eterna. Querido, isso é uma coisa tão difícil da gente entender que a gente não entende. Eu não sei quantos de vocês, tanto quanto eu, fica pensando na vida eterna e entra numa crise. Eu entro quando eu penso na vida eterna, porque eu fico pensando assim, tudo tem fim. Não tem nada que não tem fim. Então eu fico pensando assim, legal, eu vou ressuscitar, vou viver com Cristo há 50 milhões de anos, mas vai acabar um dia. Porque na minha limitação, tudo acaba. Então, é difícil de entender a vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a promessa que Deus fez é de que nós temos a vida eterna. E nós viveremos eternamente, ainda que eu não entenda como é que isso funciona, mas eu vou viver eternamente com Jesus. E a Bíblia diz que lá naquele lugar não tem lágrima, não tem choro, não tem corona, não tem doença, não tem separação, não tem nada disso. Vai ser uma eterna alegria. Isso é promessa. Olha uma última promessa, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Glória a Deus pela vacina, mas a paz não vem da vacina. Eu passei 1 ano sem vacina e passei. Por quê? Porque a graça de Deus me sustentou. Sabe qual é a paz que eu preciso? A paz que vem de Jesus, querido. Se eu entender isso. Jesus termina o texto dizendo assim, olha, mas tem de bom, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, Jesus venceu o mundo. Jesus foi ferido, sim, pela picadura da serpente, no seu tornozelo, no seu calcanhar, mas a mesma Bíblia diz que Ele pisou a cabeça da serpente, e Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Há uma última verdade que eu preciso plantar no seu coração, e eu quero finalizar com ela. Os músicos podem subir aqui. Para romper limites, eu preciso estabelecer limites. Parece contraditório o que eu estou falando, mas eu vou trazer luz para você, para a gente finalizar. Se você quer romper limites, você precisa estabelecer limites. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você precisa repetir comigo nessa noite. Você que está em casa também, onde quer que você esteja, repita, diga assim: o Egito não é o meu lar. O Egito não é o meu destino. Querido, quando José, ele deixa claro essa verdade, ele está dizendo, olha,
Eu servi o Egito. Eu servi no Egito. Eu vou morrer. Mas o dia que eu morrer, vocês vão me prometer que vocês vão pegar os meus ossos e vão levar. Sabe por quê? Ele está demarcando o território, ele está falando assim: o Egito não é o meu lar. O Egito não é o meu destino. O capítulo 4, versículo 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você e eu precisamos estabelecer claramente uma linha divisória. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sirvo no mundo, mas o mundo não é o meu lar. O mundo não é o meu destino. Você já parou para pensar? José morreu, foi enterrado, mas a Bíblia fala que os ossos foram para uma maletinha. E aí a Bíblia fala que Moisés, quando ele vai entrar na terra prometida, e a gente sabe que Moisés também não entrou na terra prometida, mas uma coisa que aparecia em toda postagem de Facebook de Moisés era uma maletinha. Você vai ver ele com uma maletinha, a trajetória toda. Sabe o que tinha nessa maletinha? Os ossos de José. Porque Moisés falou assim: bom, ele fez a gente jurar que a gente ia levar os ossos dele, então a gente tem que levar. Mas aí Moisés também não entrou na terra prometida. Aí ele passou essa maletinha para Josué. E aí Josué começou a carregar aquela maletinha. Deixa eu ler 2 textos para você, para a gente finalizar. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Bom, Moisés levou, não deu certo, passou para Josué. Josué capítulo 24, versículo 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Josué cumpre a promessa, enterra os ossos de José numa terra conhecida até hoje como Siquém, em Israel. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu li esse texto é de que José foi vendido pelos irmãos por 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata significa 240 gramas de prata. Esse foi o preço que os irmãos venderam José para o Egito. O preço do terreno que foi comprado para enterrar José custou 100 peças de prata. Que valorização, né? Sabe por quê? Porque a bênção da excelência estava sobre José. Eu quero finalizar essa palavra fazendo 2 coisas. A primeira delas é: eu vou pedir para você ficar em pé. Você que quer a bênção da excelência, fique em pé. Nós vamos agora ser ministrados com essa canção. Mas eu quero pedir algo para você aqui. Desfrute desse momento, não cante não. Eu sei que a música é linda, a letra é maravilhosa, mas eu quero pedir para você, não cante não, seja ministrado. E depois que a gente adorar a Deus com essa canção, eu quero voltar e eu quero liberar a bênção sobre a tua vida. Amém? Vamos adorá-lo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que
tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus. Declare que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua presença te acompanhe, ordinários, por diante, e em ti é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é contigo, é contigo, é contigo. Estende a sua mão, como quem vai receber. Mesmo você que nos acompanha nesse momento, eu quero liberar a bênção que foi liberada sobre a casa de José. Eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a sua história. E você viverá o ano de maior excelência da tua história até hoje. Estende a tua mão, eu quero te abençoar. Bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, com o que é mais excelente da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre cada família, cada casa, cada pessoa aqui representada. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Sua presença te acompanha. A presença te acompanha. Teu amor contigo é contigo, de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso, do teu choro, é contigo, é contigo, é contigo.